Ô, Jesus. Agora tem que esperar o pessoal voltar. Eu devia ter esperado terminar de carregar o outro. Ah, tudo bem. Tá, até o Matheus mandou aqui, nosso filho, acho que a live caiu. Não, a live não caiu, é que agora ela tem limite de tempo de volta. Porque antes não tinha. Antes a gente fazia live de 3 horas, agora ficava aí não na tem. santa tranquilidade. Então, provavelmente o que a gente vai fazer é passar pro YouTube na próxima. Na próxima eu vou passar pro YouTube. Falar com o Leonardo lá pra ver como é que tá indo o negócio lá do YouTube. Então tá de volta, isso quer dizer que você tem mais 1 hora. Tenho mais um tempinho aí pra falar, tá? Então, aí como o camarada ele vê que a condição de Vênus ali, ela tá atrofiada, ela tá destruída, o camarada vai ter que tentar restaurar aquilo. Aí você vai ter que detectar aonde é o Vênus do cara e quais as maneiras disponíveis que ele tem para tentar restaurar aquilo, tá? Mas muito das condições depressivas, coisa que eu tenho observado nas pessoas, muitas vezes é uma espécie de fixação nos resultados aqui, nesse mundo. O indivíduo ele quer ver resultados aqui, você entende? Muitos resultados, tá? E às vezes, sim, às vezes de fato a pessoa ela vive numa condição de vida em que ela não tem resultado de nada, cara, você entende? Isso é uma condição altamente para baixo, você entende? Isso não é um negócio muito legal, tá? Mas o camarada ele tem que entender o seguinte, falar, olha, peraí, tá, se eu estou tentando viver a religião aqui, cara, eu não estou buscando nada nesse mundo não, cara. Se nesse mundo aqui todo mundo me desgraçar, todo mundo... Cara, esse é o argumento que eu tenho no outro. Você entendeu? Oh, meu Deus, eu fui um fudido lá. Aí o senhor queria que eu fosse perfeito, eu não ia conseguir. Eu fui um fudido completo. Você entendeu? Não, tá certo, meu filho. Então aqui no meu reino você não vai ser um fudido, não. No meu reino você vai ser legal. Você entendeu? Lembra que Cristo fala, né, de João Batista. João foi o maior dos homens. Mas em verdade vos digo que o maior dos homens nesta terra, ele não é nada comparado ao menor que existe lá no meu reino. Você entendeu? Ele é uma fração, né? E João foi o maior dos homens, né? Então era assim que Cristo falava. Você entende? Então é por aí que a gente tem que pensar. Você entende que, então, pô, é lá no outro mundo, cara. Você entende? Eu acho que a noção de outro mundo, mesmo para o religioso, ela está uma coisa muito distante, né? E as pessoas elas sempre tentam buscar uma resposta aqui. Ah, não, mas eu quero uma vida aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero ficar bem aqui. Quero ficar tudo legal aqui, você entende? Se fica tudo legal aqui, aí eu posso pensar no outro. Não, não é assim, né? Lembremos dos primeiros cristãos, não estava nada bem para eles, não. Aqui era assim, cara, era uma desgraça, você entende? Então não é uma coisa assim, não é algo que a gente deve realmente assim, não, pô, é isso que eu quero, é isso que é muito importante para a minha vida, para o meu bem-estar, isso aqui. Tudo bem, você pode buscar o bem-estar da sua vida, tá? Mas entenda que muito provavelmente vai ser em detrimento do bem-estar da sua alma, para o outro mundo, tá? Então os infortúnios nesse mundo aqui, tá? Eles são coisas seguintes, claro que a gente vai pensar, eles vão pesar e tal, mas eles não são o fim da picada, nenhum deles é o fim da picada. Você entende? O fim da picada é a alma condenada, aí é o fim da picada, aí não tem mais o que fazer. Né? Aí não tem mais como voltar atrás, como enxergar, aí não tem mais imaginação, não tem mais vontade, não tem mais nada disso. Tudo isso volta para Deus. E a gente só fica com as consequências daquilo que a gente fez com isso, nesse mundo. Né? Tudo que eu fiz com a minha vontade, tudo que eu fiz com o meu sentimento, com os meus pensamentos, com tudo o que eu fiz, né? Eu só vou carregar comigo que as consequências dessas coisas. Essas coisas em si eu não vou carregar mais. Você entende? Isso já é um inferno em si. O indivíduo ele ter consciência de que ele teve a possibilidade, né, de buscar o melhor e de livre vontade ele escolheu buscar aquilo que é pior. Isso já em si já é um inferno. Né? Imagina só nesse mundo, para visualizar na sua própria cabeça, poxa, peraí, e se eu só tivesse as consequências das coisas que eu faço? Das coisas que eu escolho. Só as consequências. Tá? Eu não tivesse mais a capacidade de escolher outra coisa. Mas eu só tivesse que viver com isso. Pô, isso é um inferno. Você entende? Então é mais ou menos isso daí. Tá? Mas depois a gente dá uma olhadinha aí no Vênus aí, se você quiser, Vinícius. Vamos dar uma olhadinha aí. Tá? Que mais aqui? O pessoal perguntou. Teve gente que perguntou coisa. Né? Cadê? Aqui, ó.
Professor, como não interferir nas ações de Deus em nossas vidas? E como deixar Deus agir? Cara, esse é o caminho do santo, bicho. O caminho do santo é esse daí. Você entende? O santo ele chegava num determinado ponto disso daí, em que a própria ação dele já era ação de Deus, estava em conjunto, estava em perfeito alinhamento. Isso é, a natureza de semelhança com Deus, isso é, de imagem e semelhança com Deus, ela estava completamente restaurada. Essencialmente, isso é, todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tá? É por isso que a gente deve, por exemplo, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso, a gente não ama o próximo, a gente ama aquilo que o próximo representa. Isso é a imagem de Deus. E se ele é a imagem de Deus, assim como eu, como é que eu posso querer o pior para ele? Então eu sempre tenho que querer o melhor para ele. Você entendeu? Então esse é o amor supremo. Né? A gente estava até falando lá de ágape, né? Ágape, eu acho que é ágape que se fala. Sobre esse aspecto, esse amor da Bíblia. Então é disso que está falando. Isso é daquilo que é maior. Você entende? Então, é isso que é o amar ao próximo como a ti mesmo, tá certo? Agora, o santo ele buscava esse amor. Isso é, e chegava uma hora em que, de fato, vamos dizer assim, essa semelhança era completamente restaurada. Você entende? A ponto da vontade do santo ser a vontade de Deus e a vontade de Deus ser a vontade do santo. Era uma coisa só. Não foi todo santo que conseguiu isso. Tá? Mas uma boa parcela deles conseguiu. Tá? Não existem sinais específicos. O pessoal fala, não, São Francisco conseguiu e o Padre Pio também, porque os dois tinham os estigmas, tinham as chagas. Não. São Francisco conseguiu isso, o Padre Pio não conseguiu, ele não chegou nesse nível de santidade. Ele chegou a um nível de santidade bem elevado, mas ele não chegou no mesmo nível de São Francisco de Assis. Você entendeu? Isso é, vamos dizer, este nível é quando há já algo direto. Isso é, Cristo apareceu para São Francisco e falou, agora você é que nem eu. Tá? Nós estamos aqui, ó, na mesma. A sua vontade é a minha vontade é a sua vontade. Acabou. Santo Antão, a mesma coisa. Né? Alguns santos conseguiram, os grandes santos conseguiram chegar nesse nível supremo. Tá? Claro que a gente fala assim de distância de santo, mas para a gente está tudo distante. Você entendeu? Mesmo o menor dos santos, ele já é o seguinte, infinitamente maior do que cada um de nós. Então, já existe essa distância. Tá? Agora, como não interferir? É nessa mesma busca. Você entendeu? Pô, então o que eu tenho que querer aqui? O que eu tenho que desejar? Pô, eu tenho que desejar amar exatamente isso na pessoa. A imagem de Deus que existe na pessoa. Pô, mas como é que é essa imagem? Eu não sei como ela é. Né? Por quê? A própria busca, a gente tentar identificar essa imagem, não, essa imagem é assim, já é uma coisa errada. Você entendeu? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, pô, peraí, eu não sou dono de nada. Tá? Eu sou, assim, bem ou mal, um gestor sobre bens que não me pertencem. Né? Então, começar a tomar essa consciência cada vez mais, né? Para começar a adquirir, de fato, de pouco em pouco, um tanto mais desse amor. Aí a gente não interfere. Isso é aquele que, de fato, ama o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Tá? E ele ama essa imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, esse daí não vai interferir mais no caminho de Deus. Esse daí vai deixar Deus agir e vai agir através de Deus. E aí acabou. Você entende? Aí não tem mais peso, aí não tem mais tortura, não tem mais, fiz uma merda, caramba, que droga, não tem mais isso. Você entende? Aí acabou. Então essa é a busca, né? Se a gente vai conseguir ou não, irmão, se a gente vai, não, pô, vou me dedicar inteiramente a isso ou não, eu não sei. Você entende? Cada um vai ter que encontrar, de certa forma, um tanto da resposta para si mesmo, para seguir esse caminho. Mas que esse é o propósito de todo religioso, sim, necessariamente esse é o propósito de todo religioso. Ele tem que desejar isso. Assim como ele deseja um emprego, assim como ele deseja uma mulher, assim como ele deseja dinheiro, assim como ele deseja essas coisas. Pô, eu quero isso. Você entende? Eu quero pegar isso. Pois é, ele tem que desejar isso. Essa, vamos dizer, esse amor verdadeiro. Da mesma forma, com a mesma intensidade. Tá? Então, dessa forma aí, você vai conseguir buscar o caminho para aliviar esse aspecto. Ao Vinícius. Vênus em Capricórnio é mais difícil, já que é regido por Saturno. Cara, Capricórnio é um signo complicado nos dias de hoje, de qualquer forma. Acho que qualquer planeta que a pessoa tem em Capricórnio, né, ou na casa 10, já é complicado. Né? Vamos dizer que é facilmente confundido.
Isso é a natureza daquilo que é importante para o indivíduo de Capricórnio. Em geral, ela acaba se tornando mais materialista. Isso é, ele deixa de ver aquilo que é... Naturalmente, Capricórnio ele deveria ver o seguinte, olha, o poder, qual que é o poder? É o máximo, é Deus. Ele deveria diretamente enxergar isso daí, você entendeu? Mas ele não enxerga. Então ele fala, não, pai, então o poder é algo que eu posso adquirir. Então ele vai reduzir isso daí assim, violentamente. E, em geral, numa tendência materialista, né? Entre posição, status, dinheiro, influência, né? Alguma forma de manifestação de poder. E vai acreditar que aquilo se trata do poder verdadeiro, né? Então isso já é normal, cara. Você entendeu? Coisa em Capricórnio, cara, é complicado nos dias de hoje por causa disso, né? O mundo tem muitas opções, né, de manifestação de vários poderes, você entende? E não é difícil, aspectos em Capricórnio, o indivíduo ele confundir que a realização dele está na busca dessas coisas, tá? O que no final das contas acaba sendo sempre um destino trágico e funesto, né, para esses aspectos em Capricórnio, tá? Todos eles, tá? Ou na casa 10. Em geral, na casa a coisa fica mais pesada, né? Mas um camarada que tem Vênus em Capricórnio, ele sempre vai ter uma tendência a imaginar algo voltado a uma esfera de alguma grandeza que ele tem que possuir. Ou de alguma grandeza que já está com ele, mas que ninguém reconhece. Você entende? E fala, olha, não é nem uma coisa e nem outra. Você entende? Não é nem um ponto que ele deve imaginar e nem o outro ponto, né? Mas a busca dele deve ser o quê? Da imaginação daquilo que é maior, que é muito maior. Isso é, o camarada ele tem que começar a imaginar já a grandeza e já o poder no quadro de virtudes. Você entendeu? Poxa, o mais piedoso na verdade é o mais poderoso. Então é a piedade que eu devo buscar. É ela que eu devo conquistar, né, para que eu me torne poderoso também. Então eu tenho que cultivar a piedade, né? Na verdade, poxa, a piedade é importante, mas o humilde é mais poderoso ainda. Então é a humildade que eu devo conquistar, é ela que eu devo buscar para adquirir o poder. Você entende? Enquanto que, na verdade, hoje em dia, o camarada ele busca o oposto disso daí, né? Piedade é Cobra Kai, né? Piedade é para os fracos, né? E a coisa fica assim. Não, eu tenho que ser impiedoso, eu tenho que ser ganancioso, eu tenho que vencer, eu tenho que superar. Isso é vaidade, orgulho, prepotência, só coisa ruim, você entende? Porque o camarada, ele quer uma esfera de poder que ele possa pegar, dominar, você entende? Então isso não é um caminho bom para ele, não. O ideal seria ele sempre buscar, de fato, o quê? Aquilo que os santos viveram, aquilo que os profetas viveram, aquilo que Cristo viveu, né, em vida, né, como o ponto máximo de poder. Você entende? É aquilo que ele deve cobiçar. Você entende? Ambição espiritual que São Paulo fala, não é? Cobiçar a virtude do outro. Pô, o outro é virtuoso, cara, eu quero ser mais virtuoso que o outro, cara. Eu vou conseguir. Você entendeu? Para que Deus olhe, não para que alguém mais olhe. Mas Deus tem que olhar. Deus tem que ver o quanto eu estou me esforçando para conquistar isso. Beleza. Você entende? Já viu algum mapa com disposição ao heroísmo? Vários mapas com disposição ao heroísmo, tá? Mas a gente tem que entender também o que é o heroísmo, né? Uma coisa sobre a natureza do heroísmo é que nem a gente tem que entender a natureza do próspero ou a natureza do sábio, né? Todo mundo sempre parte do princípio de que essas naturezas, elas são algo que o indivíduo ele vai apresentar ao mundo e ele vai adquirir alguma coisa do mundo com isso. Tá? Mas a gente tem que partir do princípio de que a vivência máxima, tá, dessas narrativas, tá, é a vivência em que o indivíduo ele vai ser mais rejeitado pelo mundo, como Cristo foi. Né? E ele mesmo fala, né, eu fui rejeitado pelo mundo, e se vocês são dos meus, vocês também vão ser rejeitados pelo mundo. O mundo também vai odiar vocês e vai querer matar vocês. Você entende? Então esse que é o negócio. Não, você é um sábio respeitado, ele está lá em cima. Não, nossa, pode ser legal, não estou dizendo que não vai ser legal para o cara, pode ser legal, você entende? Mas isso daí é aquilo que o sábio tem que alcançar? Não, isso não é. Isso é uma falta de sabedoria danada. Você entende? O sábio quer ser famoso, não é sábio. Ele só é ambicioso.
Você entendeu? Ele não tem sabedoria nisso. Isso não, sabedoria, cara, é o seguinte, bicho, eu não quero que ninguém fique me conhecendo. Eu posso ajudar aqui algumas pessoas, ensinar umas coisas para elas aqui, você entendeu? Para o bem delas, tá? Não pela minha satisfação, né? O caminho da sabedoria vai estar na simplicidade, você entende? E não na fama, no status, no prestígio, não é nada disso, né? Da mesma forma, o próspero, né? Então o próspero fala, não, aqui eu tenho a narrativa do próspero, então eu tenho que viver bem, né? Eu tenho que ser rico, trilhardário, viver aqui com luxo. Ele acha que é isso, sendo que ele está perdendo a noção da própria narrativa. Não, prosperidade é prosperar um ambiente, tá? Não adianta um indivíduo ele ser um próspero e em volta dele ser uma miséria, ser uma desigualdade muito grande. Ele não pode permitir isso. Não, por quê? Porque eu sou próspero. Pô, mas eu vou ter que dar aquilo que eu batalhei a vida inteira para conquistar o que é meu? Sim, você vai ter que dar. Porque se você não fizer isso daí, isso é a sua conquista, é fruto da sua vaidade. Hein? Isso é, bigorna no pé para você descer para o inferno. Tá? Eclesiastes, meu irmão. Hein? Tudo é vaidade. Né? No exemplo dado no Eclesiastes, é como se um pai tivesse construído um patrimônio e enriquecido muito com ele. Tá? E os seus herdeiros se aproximassem dele, sempre visando pegar o resto daquilo. Ele fala, não, porque eles não me ajudaram a construir este patrimônio, então eu vou deserdá-los. Isso é, um indivíduo que faz isso vai para o inferno, você entende? Ele não pode fazer isso, porque Deus instituiu, aquilo que é do pai é do filho. Você entende? Então, aquilo que o pai construiu, independente se os filhos ajudaram ou não, ele vai ter que transmitir. Isso é um direito deles. Você entende? E acabou. Foi Deus que instituiu isso, o cara gostando ou não. Porque quando ele morrer, ele não vai levar nada disso com ele. Ele só vai levar o quê? O que ele fez ou deixou de fazer com isso. É aí que ele vai ter. Tá? Então o próspero, ele tem que entender isso. Não, cara, eu tenho que prosperar o ambiente. Quanto mais eu tenho, mais o ambiente tem que ser próspero. A todas as pessoas. Mesmo que eu tenha que dar isso aqui para os outros. Você entendeu? E os caras nem me agradecem. Pega, leva. Você entende? Então, essa que é a noção do próspero, tá certo? Do herói é a mesma coisa. Muitos heróis, eles pensam assim, não, pô, eu quero ser reconhecido, quero casar com a princesa e morar no castelo e tal. Não, meu filho. Você tem que entender que é o seguinte, o verdadeiro herói é aquele que morre no final. Tá? É aquele que se sacrifica. Eu dei tudo o que eu tinha para essas pessoas e agora eu vou dar a última coisa que eu tenho, que é a minha própria vida. É o sacrifício. Tá? É o ato supremo do herói. Tá? É morrer. Você entende? Então, às vezes o cara pode casar com a princesa, ir para o castelo e ser reconhecido. Mas ele nunca deve buscar esse caminho. Ele tem que entender o seguinte, não, eu vou seguir o meu próprio caminho. E o meu caminho não é o caminho do reconhecimento. O meu caminho é o caminho do combate àquilo que é mal. Porque eu sou o herói. E o herói faz isso, o quê? Sacrificando. Ele perde. Ele perde para que o outro tenha a chance de ter um pouco. Tá? É o sacrifício. Tá? Sempre, cada uma dessas narrativas, a gente nunca pode enquadrar elas, tá? De uma forma em que ela vai ser inserida e reconhecida e aceita pelo mundo. Porque cada uma dessas narrativas, na verdade, são princípios de caminho de santidade, de perfeição. Você entende? Então a gente parte do princípio daquilo que Cristo falou. Peraí, se a perfeição dele é algo que o mundo não quer, então necessariamente eu vou me fuder. Nesse mundo aqui, dancei, vou me ferrar. Você entende? Então a gente já parte desse princípio. Claro que não o tempo inteiro se ferrar com tudo, o tempo inteiro eu sei que isso é difícil, isso é chato, nem eu gosto disso daí, você entendeu? Mas é aquela coisa, a gente entende que sim, olha, isso pode acontecer. Pode ser que o seguinte, para que eu faça aquilo de certo, aquilo de bom, pode ser que eu perca tudo. Pode ser que eu perca toda a chance de tudo que eu podia alcançar. Você entende? Tudo em nome daquilo que eu vejo que é maior. Você entendeu? Então é ali que a gente vai encontrar, vamos dizer, a boa vivência dessas narrativas. Tá? Caso o indivíduo, poxa, mas eu não quero isso, eu não quero me ferrar. Tá, mas eu tenho que começar a aprender a não me importar caso isso aconteça. Eu tenho que ter isso em mente. Que, pode ser que Deus quer que eu viva isso aqui e que assim, cara, eu vou me dar mal. Você entende? E isso é uma coisa que às vezes a pessoa não quer. Você entende?
Nessa daí, que às vezes o pessoal fala, não, mas aí eu vou ter muitos problemas, na verdade eu tenho borderline, então por isso eu não consigo, aí vira patologia. Tem muita gente que vem, você entendeu? Porque o indivíduo ele não quer aceitar isso. Olha, Deus vai falar para você sacrificar, cara. E alguns é assim mesmo. É para todo mundo? Não sei. Alguns sim, outros não. Então, ele vai colocar você nesse quadro aqui. E aí o camarada não quer. E aí a vida dele fica uma merda. Você entende? E ele não tem nem a outra parte também. Então, aí ele começa a achar justificativa. Né? Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que tomar medicamento e tal. Peraí. A verdade é o seguinte, meu filho. Deus quer que você faça uma coisa boa e você não quer fazer. Você entendeu? Aí não tem jeito. Não dá para ser feliz. Você entendeu? De forma alguma. Né? Então, não. Sempre tem que ter em vista o seguinte, olha, pode ser que eu conquiste todas essas coisas e que eu não acabe não fruindo de absolutamente nada delas. Tudo isso seja pela necessidade do próximo. É esse que é o negócio. Lao Tse não foi um sábio? Foi um sábio. E a sabedoria dele só foi reconhecida por 2 pessoas na vida inteira dele. Você entende? Hoje em dia o pessoal conhece o Tao Te Ching, o taoísmo e tal, sei o que, beneficiou a China lá, criou toda uma cultura em cima disso daí. Você entende? Toda uma civilização foi desenvolvida em cima desse negócio. Você entende? Ele era um sábio. Tá? E ele só foi reconhecido por 2 pessoas só. Então é isso. Agora, ele é menos sábio do que o outro? Não, não é. Você entende? Era isso que Deus queria para ele. Olha, a sua sabedoria vai ser reconhecida por poucos. Tá? A Marisa. Oi, Marisa, tudo bom? Boa noite. Tem alguma aula sua tratando sobre a influência da astrologia sobre o Brasil em 2026? Teremos um bom ano? Olha, assim, a gente está falando um pouquinho sobre isso daí, tá? Mas eu quero deixar a maior parte disso daí numa live com o professor Bartel, que a gente quer fazer. Só que não tem data ainda. Só que não tem data ainda. A gente pode ver aí, acho que antes do princípio do ano do cavalo, acho que ia ser legal. Eu acho que sim, até preciso perguntar para a Stephanie qual que tá? Pra gente falar. Olha, depende daquilo que a gente chama de bom. Você entende? Às vezes o pessoal, a gente fala, mas a situação econômica, isso é muito bom. Depende. Você entende? Às vezes isso não é muito bom, não, para as pessoas. Né? Um lugar muito rico, muito próspero, em geral as pessoas se envaidecem, né? As pessoas ficam, nossa, como a gente é bom, como a gente é maravilhoso e tal, né? E em geral, o lugar que é mais fudido, que está todo mundo meio fudido mesmo, as pessoas recorrem muito mais a Deus, né? Pô, Deus, tem de piedade, tem de misericórdia e tal. Então a gente fala, poxa, então o que é melhor aí, né? Isso para Deus, eu acredito que assim, que a situação pior vai ser melhor, né? Então, naquilo que ele pensa da gente, naquilo que ele quer da gente, ele quer que a gente se salve. Então ele fala, eu vou mandar uns tormentos aqui para eles, que eles vão ficar tudo rezando, você entendeu? Vou tudo pedir perdão para os pecados deles, você entende? E eu vou perdoar, e aí vai tudo ficar legal. Você entendeu? Então é mais ou menos assim. Porque, pô, se eu dou dinheiro para os caras, dou condição para os caras, dou fartura para os caras já se acham todo o gás da coca, né? Eles ficam se achando tudo assim, pô, cara, Deus é nós mesmo, né? Deus é a gente que faz. Olha o que eu fiz na minha vida, olha como eu sou bom, olha como eu sou vitorioso. Então, depende aí então daquilo que a gente chama bom, né? Mas que eu acredito que é o seguinte, que a situação ela vai apertar, você entende? Mas eu acho que logo ela vai começar a melhorar. Tá? Acredito que mais perto do final do ano, né, isso vai começar a melhorar no Brasil. Isso devido, acredito que a outras situações, tá? Provavelmente devido a um conflito no mundo. Tá? O Brasil, se ele se manter naquela boa e velha política dele de sabonete, você entende? Um conflito mundial, por mais incrível que possa parecer, pode ser algo muito, vamos dizer, benéfico no sentido material, tá, para o Brasil. Pode ser. A gente tem que entender que um mundo em conflito, tá, ele necessita do quê? Principalmente do quê? Comida, alimento. Ele precisa. Tá? Se um país está em guerra, ele não pode produzir alimento para si. Tá? Ele começa a ter muitos problemas nessa área. Tá? Ou pelo menos uma grande possibilidade de problemas nessa área. Tá? O que faz com que o preço dos alimentos acabe subindo. Você entende? Então, no caso para o Brasil, isso pode ser uma coisa meio favorável, né? Já que tem muita comida aqui e isso é muito mandado para fora, você entende? Um pouco de um sinal disso daí, acho que não é bem isso, mas a própria
conversa de que os Estados Unidos ele está disposto a entrar em guerra com várias nações, tá? Isso ele está dando indício disso, de que ele quer entrar em conflito mesmo, tá? Já fez com que o quê? Né, a produção de carne no Brasil está maior que a dos Estados Unidos, pela primeira vez na história. Isso nunca aconteceu antes. Você entende? Então os caras estão produzindo menos. Você entende? Se isso no decorrer do tempo, como que isso vai se desenrolar? Não sei. Você entende? Mas acredito que isso seja mais ou menos que um sinal, um indício disso daí. Se os Estados Unidos começam a entrar em conflito, se a Rússia amplia o conflito dela, se os chineses entram em conflito também, não adianta. Isso lugares neutros vão ser necessários. Você entende? E esses lugares, em geral, têm assim, uma incrível tendência à prosperidade. No caso da Suíça. No caso da Suíça, porque tinha os bancos. Né? Tinha banco para tudo que é lado lá. Né? Entrou na guerra, a Suíça é campo neutro. Ninguém mexe. Né? Acabou a guerra, estava todo mundo fudido, menos a Suíça. A Suíça estava lá no topo. Né? Com o dinheiro de todo mundo vivendo no bem bom. Né? Então, campos neutros vão ser... E acredito que assim, o Brasil ele seria um campo neutro. Ele não seria uma coisa assim, meio que tomar um partido, não. Você entende? Claro que isso vai depender muito do governo que tiver. Né? Se for tipo o governo atual, ou algo mais parecido com o governo atual, a tendência vai ser o sabonete. Né? Se for o outro lado... Você entende? Talvez ele queira se meter a se juntar com um. Falar, não, esse lado aqui é o mais legal, nós vamos ficar aqui. Tipo continência e a bandeira americana. Talvez eles façam essa merda. Você entende? O que não vai ser uma coisa lá muito legal aqui, não. Você entende? Não é uma boa. Olha, brasileiro tem sol na 7, bicho. O Brasil tem sol na 7. O negócio do Brasil é o seguinte: põe água no feijão. Sempre cabe mais um. Né? Vem aqui que a gente recebe. Esse é o brasileiro, esse é o espírito do brasileiro. Né? Não pode negar esse espírito, né, do sabonete, do povo do deixa disso. Né? O povo em si, o brasileiro, ele é o povo do deixa disso. Ele não gosta de conflitos, assim, ele não gosta, ele é o povo do deixa disso, larga a mão. Você entende? Essa natureza está um pouco complicada, está meio deturpada, mas vamos dizer que essa ainda é a natureza dele. Tá? Mas vamos deixar para falar isso daí bastante com a live com o professor Bartel, que eu acho que vai ser muito legal, que ele tem boas informações sobre, vamos dizer, o ano de 2026. E por conta das telas, que a maioria de nós, jovens, não sabemos trabalhar manualmente. Cara, isso é algo nocivo, principalmente se o mundo ele acaba se voltando a uma esfera de conflito. Você entende? Isso pode ser um problema, e um problema grave, tá? Principalmente entre os mais jovens, que muitas vezes eles não sabem, cara, que lado que aperta um parafuso. Você entende? E isso pode ser algo assim, meio que complicado para ele. Né? Dificilmente em uma situação de conflito assim, vamos dizer que o mercado digital ele vai ter grande desenvolvimento. Você entende? Ele pode ter desenvolvimento, mas na área militar. Né? Quem não tiver ligação direta com essa área ou indireta, você entende? Pode acabar altamente prejudicado. Sei lá, o cara, não, aqui eu estou no ramo sei lá, de inteligência artificial para pedagogia. Né? Ih, meu filho, isso aí já era, cara. Isso aí não já era, você entendeu? O cara não vai ter utilidade. Né? Então é sempre bom o indivíduo ele sempre tentar buscar, né, certas atividades manuais. Tá? Mesmo que ele tenha o seguinte, que ele passa até uma certa vergonhinha nisso daí, você entendeu? Chega numa obra, cara, não tem aí um trampo de servente aí, meio período aí, eu sou estudante, você entendeu? Só para dar uma forcinha, vamos ver se dá. Conversa, né? Conversa às vezes com o mestre de obras, que às vezes ele consegue, se ele vai com a tua cara, muitas vezes ele fala, tá bom, vai, vamos ensinar você aí uma coisinha ou outra aí, você bater um cimento aí, né? Então, às vezes ainda dá para fazer isso daí. Principalmente nos interior, né? Se está interior aí de São Paulo, aqui do Paraná, isso é bem fácil. Você conseguir um bico desse tipo, tá? Mesmo que seja algo assim, tipo, pouco remunerado, tá? Mas é basicamente para você tentar aprender alguma coisa, né? Mas tem que haver uma tentativa, né? Muitos vão rejeitar devido a condições sindicais, a direitos trabalhistas e tal. Tem que insistir, tem que transmitir uma confiança pro cara, né? Não, cara, não tô aqui para processar ninguém, não. Cara, minha mãe acha que eu sou um vagabundo, e eu acho que eu sou mesmo um vagabundo, e eu quero deixar de ser. Me ajuda aí. Em geral, as pessoas têm
uma tendência de falar, tá bom, vai, vamos lá, vai, vamos fazer alguma coisa aí, né? Pô, vou arrumar um bico aqui de auxiliar de cozinha, vai lavar prato, bicho, você entendeu? Auxiliar de cozinha é um trabalho pesado pra caramba, você entende? Eu tive que trabalhar com isso daí muitos anos atrás, né? E é um trabalho pesado, cara, ingrato pra caramba, né? Se limpa, lava, tá sempre sujo, e não para, né? Então você fica ali naquela adrenalina o tempo inteiro, mal dá pra parar pra fumar um cigarro, não? Então, assim, vamos dizer, são algumas tentativas que o indivíduo pode fazer, vamos dizer, para melhorar em outros campos também, para ele ter outras possibilidades, né, de um mínimo sustento, tá? Ou de alguma atividade. Você entende? Olha, eu sei fazer isso. Então você sabe fazer isso, então encaminha aqui, né? Porque muito provavelmente, em uma situação de conflito, acho que muita gente vai vir para cá. De Europa, de tudo que é lugar aí, os caras vão vir para cá. Muita gente não vai ter pra onde fugir, não. Tá? Esther, não passou mais 1 hora aqui, não, né? Porque agora falta meia hora. Falta meia hora, né? Agora por isso que tá mudou de cor. medo. Pô, eu tô com medo, os caras vão me cortar aqui de novo. Agora você tá com medo. Né? Muito bem. Professor, consegue falar algo sobre motivação primária, Vênus-Marte? Vênus como regente do ascendente e Marte como dispositor. Tá. Eu acho que é o seguinte, Vênus ela é sempre um fator, de qualquer forma, independente de regência, de disposição, independente de qualquer coisa, tá? Mas Vênus ela sempre é um fator de, vamos dizer, de alívio nas tensões de Marte. Ela sempre consegue, de certa forma, aliviar ou recanalizar a tensão dele, né? Marte normalmente é uma fuga do constrangimento. Isso é, Marte faz de tudo para fugir do constrangimento, até as piores inconsequências, né? Do tipo trair os seus amigos, né? Abandonar o necessitado, trocar de ideologia. Isso é, Marte faz de tudo para escapar da possibilidade do constrangimento. Isso é, esse constrangimento ele não necessariamente tem que ser real. Isso é, cara, não, estou vendo que eu vou me constranger, vou passar uma vergonha danada e vou me fuder. Tá? Ele está vendo isso e aí ele ativa o Marte. Não, a mera impressão disso, independente de haver ou não a possibilidade real, a tendência do Marte é já tentar fugir daquele lugar, tá? Ou impor a sua posição, por mais idiota que seja. Tá? Vênus ela é sempre um fator que pode aliviar, vamos dizer, tanto essa fuga quanto essa imposição. Ela pode recanalizar, tá, um tanto desse ímpeto, ou pelo menos a maioria desse ímpeto, para algumas esferas mais produtivas, né? Mas vai ser mais produtiva dependendo daquilo que a gente está criando no quadro imaginativo de Vênus, né? Se a imaginação, vamos dizer, ela é algo bom, ela é algo de qualidade, principalmente voltado à esfera de melhores virtudes, você entende? A tendência do Marte é se sujeitar, né? Vamos dizer que essa era a condição natural de Marte na mitologia, quando Vênus chamava ele para encontros proibidos, né? Ele podia estar na guerra que fosse, do jeito que fosse, se ela chamasse, a tendência dele era, opa, vamos lá, né? Porque ela era tudo de bom para ele adorava ela, né? E ele queria ela para sempre, né? Coisa que ele não poderia ter, que ele não podia ter, né? Mas a tendência dele era sempre se sujeitar, né, às esferas dos desejos de Vênus, né, para satisfazer a Vênus, né, inclusive mudando muitas vezes a sua própria natureza, né, de um matador implacável virar um poeta, você entende? A questão dele não era a eficiência da poesia que ele ia falar para Vênus, para dizer o quanto ela era linda e maravilhosa. A questão era a disposição que ele tinha. Isso era o mesmo ímpeto que ele tinha para matar, ele recanalizava este ímpeto, no caso ali, no exemplo, para recitar uma poesia para ela. Tá? E era esse ímpeto, tá, que Vênus gostava. É isso que ela gostava. Pô, nossa, ele faz de tudo por mim. Nossa, na hora que ele vem com tudo, cara, tudo, ele faz tudo aquilo, tá, que ele puder fazer só para me satisfazer, né? Então, em geral, assim, é a melhor forma de equilibrar, né, os aspectos de Marte, né? Vênus ela pode ficar, como falei, atrofiada, né, ou defeituosa, né, caso, vamos dizer, a depressão se instaure e ela permaneça,
tá? Então o camarada ele tem que o quê? Rever aquilo que ele imagina como felicidade, né? A tendência de Vênus é sempre tentar imaginar algo mais feliz do que a realidade, né? Então o camarada tem que, se mesmo a imaginação da felicidade na minha vida ela está me dando depressão, porra, peraí, eu tenho que mudar essa imagem de felicidade. Será que isso é feliz mesmo? Será que realmente é? Você entende? Será que é isso que é bom? Né? Então a pessoa tem que reavaliar isso daí e começar a criar, de fato, novos processos imaginativos voltados a uma felicidade mais verdadeira, né? Mais veraz, mais correta. Então o indivíduo pode falar, pô, eu queria me imaginar num carrão, na festa e tal, e eu não tenho isso, então eu sou um deprimido. Porra, peraí, quem disse que isso é bom para você, meu filho? Sempre. Não, mas eu vejo que todo mundo está feliz com isso daí. Bom, é o que você está vendo. Se é isso mesmo, você não sabe. Você entende? E nada garante que caso você tenha isso, você vai ter essa felicidade que você está imaginando que você vai ter. Você entende? Então, peraí, deixa eu redefinir aquilo que eu imagino como uma imagem de felicidade para mim mesmo. Você entendeu? Reeducar a imaginação. Né? A literatura é sempre uma boa ferramenta para isso. A literatura, o cinema, até a televisão, cara, série de televisão, até esse tipo de coisa, são, vamos dizer, recursos para a gente tentar enriquecer a capacidade de geração de imagem, tá? Na nossa própria cabeça, né? De possibilidades imaginativas. Então, dessa maneira aí, a gente consegue muitas vezes aliviar e equilibrar essas situações. Tá? Então, reeduca um pouquinho Vênus, tá? Para que ela possa administrar os aspectos de Marte. E assim a gente mais ou menos que aprende a se controlar um pouquinho melhor. Tá? Professor, o senhor também estuda religiões comparadas? Olha, é muito pouco. Tá? Muito pouco. Meus conhecimentos religiosos eles não são tão vastos assim. Né? Quem é bom nisso daí é o Tales. O Tales é que estudou de tudo isso daí, bicho. Ele foi de cabeça nisso daí. Isso aí não tenho sombra de dúvida. Acho que é a pessoa que eu já vi que mais sabe disso daí. Né? Não só a religião, como muitas heresias e tal. Ele leu sobre muitas coisas disso daí. Né? Então ele sabe muitas vezes comparar e até achar os buracos, né, das coisas. Né? Acho que de certa forma, assim, na minha forma de ver, né, toda religião vai ter os seus furos, você entende? Ela vai ter os seus problemas, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, olha, Deus criou uma natureza naquela religião, isso ele criou um caminho, você entende? É como se fosse uma semente de uma árvore que cresce, que no começo ela mantém a sua integridade, mas depois ela começa a se ramificar. Você entende? E se chega uma hora, a árvore está muito grande, muito velha, né? Tem galho seco, tem galho podre, tem galho comido, né? E a árvore vai morrer. Né? Então, até as religiões de Deus nesse mundo, elas duram muito tempo, mas elas morrem também. Isso é a natureza que existe nesse mundo. Tudo aqui acaba. Tudo tem o seu tempo. Pode demorar muito tempo, mas tudo tem o seu tempo. Tudo muda, tudo morre, tudo é assim. Você entende? De um jeito ou de outro. Né? Então, a gente tem que entender que toda religião ela vai sofrer exatamente os mesmos efeitos. Isso é no decorrer do tempo. Pode se manifestar de formas diferentes. Você entende? A gente não pode partir do princípio de que tudo funciona igual. Eu vejo muita gente, por exemplo, comparando o Islã com o cristianismo e achando que é a mesma coisa, que funciona da mesma forma. Não, não funciona. É diferente. Tá? Existem similaridades? É lógico que existem similaridades. Você entendeu? Ah, não, mas o muçulmano ele faz isso daí. Olha, se tem divisão muçulmana, que nem se tem divisão cristã. Você entendeu? Agora você vai dizer, ah não, essa igreja aqui evangélica, ela representa o cristianismo. Não, ela não representa. Você entendeu? Ela pode o quê? Representar uma ou outra esfera da coisa. Eles podem viver uma ou outra esfera do próprio cristianismo de uma forma muito boa. Da mesma forma, ah não, é só a igreja romana que representa o cristianismo. Não, também. Ela também vai ter as suas falhas, também vai ter os seus buracos. Você entende? Então, de certa forma, nenhum lugar ele é perfeito. Ah não, aqui eu estou num lugar perfeito, que é tudo perfeito, que é tudo uma maravilha. Não, isso não existe. Você entende? Ainda mais com as religiões no decorrer do tempo. Quanto mais velhas elas vão ficando, vamos dizer, mais decadentes elas vão ficando. Você entende? Mais envelhecidas elas vão ficando, piores elas vão ficando. Doença,
né? Eu nunca tive problema de saúde, cara. A vida inteira eu nunca tive. Hoje eu tô com artrite, cara. Eu tô com artrite, doença de idoso, cara. Não tenho nem 50 anos, tenho 49. Tô com artrite, cara. Tô fazendo tratamento, né? Só posso comer verdura e proteína e gordura, cara. Não aguento mais. Passou o Natal sem comer pão sem comer um panetone, cara. Eu só salivando, né? E eu não podia comer. Então é isso. Com o tempo, as coisas assim, elas vão decaindo, né? Algumas partes podem ir melhorando, você entende? Mas é todo o conjunto? Não, não é todo o conjunto, né? Quando a gente é muito jovem, a gente tem o quê? Boa disposição, mas a gente tem pouco conhecimento sobre as coisas. Então a gente erra muito, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente tem mais conhecimento, mais experiência, a gente erra menos, mas a gente tem menos disposição, a gente está mais fraco. Então uma coisa meio que compensa, né, a outra. E religião é a mesma coisa, você entende? Então, claro que eu acho que o camarada, ele estudar isso, ele comparar, ele enxergar, isso é legal, não é uma coisa que isso aí é besteira. Não, de forma alguma. Eu acho que para alguns é um conhecimento muito válido, né? Principalmente para ele entender qual que é o caminho dele. Poxa, qual que é o caminho que eu vou seguir? Você entende? Poxa, e se realmente eu percebi que existe o chamado ali na outra, e não nessa aqui que eu estou? Será que eu devo ir? Será que eu não devo? A pessoa tem que saber essas coisas. Você entendeu? Claro, eu como cristão, eu quero, todo mundo fique cristão, claro. Você entendeu? É isso que eu quero, tá? Mas é isso que tem que ser, que eu tenho que obrigar todo mundo a fazer. Não, quem não segue isso está fudido, está... e vai por escrito dos infernos. Eu não, cara, não sei nem para onde eu vou, né? Como é que eu vou saber para onde os outros vão? Mas é um estudo legal, sim. Tá? Vamos ver aqui quem mais. Aqui, ó. Professor, o que acha da teoria que o Lula já morreu e é um clone? Porra, mano. Digo isso porque não é normal aquela transformação para um idoso que tem cirurgia e tal. Olha, bicho, é o seguinte, tá? Clone, eu vou dizer que isso aí é teoria da conspiração. Mas sósia eu não acho impossível, não. Tá? Já teve gente assessor dele, inclusive, tá? Nos primeiros mandatos, tá? Que deixaram de ser assessor dele e que em entrevista os caras falaram, não, ele tem lá uns 7 sósias, tá? Por quê? Porque ele tem muito medo, né? Diz que ele tem muito medo, ele tem muito pavor. Se não me engano, não tem Saturno na 8, tá? Não é Escorpião. Não, acho que só Escorpião. Acho que ele tem só Escorpião e Saturno na 8, em Câncer. Saturno em Câncer na 8, se eu não me engano. Tá? Então ele é medroso. Ele tem medo. Então qualquer situação em que ele fala, poxa, estou com medo ali, ele mandava a sósia dele. E ele tinha mesmo. Tá? Inclusive alguns dos sósias chegaram até mesmo no pacto de cortar fora, tá? Para ficar o máximo igual possível. Saturno em Câncer na 8. Saturno em Câncer na 8. Né? Ele tem medo. Ele morre de medo, cara, de ser pego desprevenido, principalmente em uma situação perigosa, né? Consta, né, assim, tem aí nas más línguas aí, né, o más línguas, né, é o jeito de falar, né, bem educado até, né, de que quando ele subiu na posse dessa última eleição, não era ele. Não era ele, ele estava com medo, ele ainda estava com medo, falou, vai que aparece um soldado maluco lá e mete uma bala. Eu não. Manda o sósia. Você entendeu? E esses caras, esses sósias aí, eles vivem assim, num grau assim, de ocultação assim, suprema. Né? É só assim, de uma porcentagem muito pequena, tá, do partido que sabe até da existência desses caras. Você entendeu? E é o pacto lá que os caras fizeram com ele. Você entendeu? E assim, existem muitas mudanças. Não, pô, uma coisa que... Isso aí eu lembro desde o começo, né? Ainda na eleição do Collor e tal, e não sei o quê, que a imprensa até falava não, porque o presidente Lula, o candidato Lula, ele tem pezinho, ele tem pé de moça, ele calçava de 36 ou 35, né, pé de moça, e esse daí acho que calça 42. Aí você falou, como é que pode? Você entendeu? O pé do cara não cresce, né, diferença de cor de olho, né, se eu não me engano ele tinha, acho que o olho verde, e vez outra ele aparece com o olho castanho, então coisas assim, que a gente fala, poxa, realmente existe a possibilidade? Eu não duvido, você entendeu? Que os caras fiquem nesse grau de paranoia.
todo indivíduo, tá, em que sobe ao poder, muitas vezes de uma forma não lá das melhores, você entendeu? Ele entra no estado de paranoia. Ele entra no estado de paranoia. Esses caras do Supremo, esses caras assim, cara, tá, eu sei de informação direta, tá? Que tem membros do Supremo que tem provador de comida, cara. Os caras vão no restaurante e levam um provador pro cara ir lá comer pra ver se não tá envenenado. Tá nesse nível. Isso é paranoia. Os caras estão paranoicos, cara. Vive na base do remédio o tempo inteiro. Você entendeu? Isso é, já estão no inferno, cara. Já estão no inferno. Você entende? E na política não é diferente. Principalmente desses que aparecem muito. Né? Não adianta. Né? Que ele pode ter partido dessa família. Os caras falam, cara, põe o sósia aí e vamos manter a coisa aqui do jeito que tem que ser. Eu não duvido. Você entendeu? Eu não posso afirmar isso com certeza. Tá? Mas eu não duvido. Não é uma coisa que se alguém me falar, eu falar, você é louco. Eu falo, não, mano, eu acho que é possível mesmo. Você entendeu? Já aconteceu isso na história. Você entendeu? Tem alguns exemplos da história de que pessoas foram trocadas. Né? Para falar a verdade, isso aí não é de hoje. Né? De que sempre existiu essa possibilidade. Olha, você cata um aqui, troca e não sei o quê. Vamos mudar. Né? O cara é parecido, muda. Você entende? E mantém-se um marionete. Né? A questão, o que vem aí? Por que as pessoas não gostam de acreditar nesse tipo de coisa? Elas acham que é teoria da conspiração. Por quê? Porque vem a fé na instituição democrática. Nós temos que ter uma fé na instituição democrática que ela é inabalável. Né? Ela é inquebrável. Ela é perfeita. Ela funciona. Essa fé já colocaram na cabeça de todo mundo. Você entendeu? Então o cara tem que perder a fé. Fala, não, fé é o que é de Deus, cara. Fé, o caminho da fé é o caminho de Deus. O caminho da política... Tá? Do ideal político não é um caminho de fé, é um caminho de fatos. Você entende? Olha, faz, não faz, não faz. É isso. Você entende? Não tem que acreditar na política. Né? Lembro muitos anos atrás, né, tinha uns parentes que era tudo envolvido com política e tal. E aí tinha uns amigos dele, foram perguntar para mim alguma coisa. E aí essa parente minha virou e falou, não, ele é apolítico, ele não tem opiniões políticas. Aí um cara virou e falou, não, você não tem mais fé na política? Aí eu virei e falei, cara, é por causa exatamente isso daí. Eu falei, política para mim não é matéria de fé, é matéria de fato. Você entende? Se o cara tá lá, ele prometeu um negócio, ele vai e faz, beleza. Você entende? Tá? Então ele fez aquilo que ele prometeu, seja lá o que for. Você entende? Agora, se o cara promete mundos e fundos, chega lá e não faz nada disso daí, o que o cara é? O cara é um mentiroso, o cara foi pago para fazer o serviço e não fez o serviço. Você entendeu? Só que ele fez isso com o povo inteiro, com uma nação inteira. Se ele não deu uma mancada com uma pessoa, ele pode ter destruído uma nação com isso. Né? Então ele fala, não é questão de fé. Não, agora vamos torcer que agora vai dar certo. Porra, o que é isso? Torcida de futebol? Você entende? Não é assim. Então, política não é matéria de fé. Mas as pessoas têm uma fé muito grande. Né? No regime político, né? Nos valores democráticos, nos direitos disso, elas acham que isso é uma coisa muito importante, né? Só que elas não começam realmente a pensar e a analisar no decorrer da própria história democrática quando que de fato a verdadeira, essa chamada liberdade de expressão, liberdade de escolha, ela realmente prevaleceu. Começa a ver a história, fala, quantas vezes isso prevaleceu, de fato, você entende? Ainda mais na história do Brasil. Né? Então, assim, essa fé que impede muito das pessoas pensarem a coisa e a Valéria fala, pô, peraí, vocês estão mentindo para mim. Né? Por que não mentiriam? Você entende? Por que essas pessoas falariam a verdade? Não, porque elas trabalham numa instituição muito séria. É isso. Isso é a confiança que se dá a um movimento, a uma ideologia política. Essa confiança é bobagem. Né? Tô falando, fé é coisa com Deus. Não tem nada a ver com política. Né? Acho que é isso. Aqui vamos ver. Amor, tem 10 minutos, tá? 10 minutinhos só. Além que já tem histórias em outros casos, como a irmã Lúcia. Pô, eu não entendi a pergunta aqui. Tá? Eu não entendi, ficou meio confusa a pergunta. Vamos ver, mulher. Vai, detecta aí, que eu não sei se eu enxerguei direito. Qual que é? Essa aqui, ó. Além de que já tem histórias, fatos, assim como em outros casos, como o da irmã Lúcia e do Josip Tito. Ele deve estar
se referindo a alguma coisa que você falou. Alguma coisa que eu falei. Que eu não sei o que é. Que agora eu não vou conseguir emendar com a resposta aqui. Professor, quais seriam as bases da busca da santidade, tá? As bases da busca da santidade, tá? Seria, cara, é a caridade, tá? É a generosidade, é o sacrifício, você entende? É aquilo que... A gente não pode confundir duas coisas, tá? Existe troca e existe sacrifício. Muitas pessoas às vezes chegam e falam, não, porque eu me dediquei à família, e eu fiquei cuidando dos filhos, eu não pude cuidar da minha carreira, isso eu sacrifiquei a minha carreira pelos filhos. Não, peraí, você queria família? Queria família, então você não sacrificou, você trocou. Não há um sacrifício, não há uma perda de algo. Não, eu troquei a minha carreira pelos meus filhos. Ok, isso é uma troca, tá? Nunca quis uma família, nunca quis ter filho, nunca quis nada disso daí, mas quando eles vieram, eu larguei a minha carreira para cuidar deles. Aí você sacrificou, tá? Então existe uma diferença entre essas coisas, tá? Um pai de família, não, pô, me dedicar, eu estou sacrificando, não está sacrificando nada, cara. Você não quer a família, você não gosta da família, então não é sacrifício. É uma troca. Olha, eu troquei uma outra coisa que eu queria por outra coisa aqui que eu quero. Beleza. Você entende? Não. Sacrifício envolve perda. Algo que foi perdido, tá? Pelo benefício do próximo. Aí é um ato de sacrifício. Você entendeu? Isso é, a maioria dos santos, você entende? Se você for ver, ele nunca chegou e falou assim, não, que eu quero ser um santo, eu quero ser isto. Ele nunca foi buscar isso daí. A maioria, a imensa maioria dos santos em que a gente tem algum relato sobre quando o cara começou a buscar a santidade, foi uma percepção de uma necessidade. Não, isso é necessário. Eu preciso fazer isso daqui. Isso é necessário. Então, todo o resto eu sacrifico. Todo o resto. Porque eu estou vendo que isso é uma necessidade. Não é uma necessidade minha. É uma necessidade de todos. Todos necessitam disso. Então, eu tenho que fazer. Ou vai, mulher, claro. Você entende? Então é o sacrifício. O sacrifício é o ato da caridade suprema. Não, eu vou sacrificar. É Cristo. Isso é Cristo, é o que eu sempre falo. Cristo queria ir para a cruz? Não, cara. Ele deixa claro que ele não queria ir para a cruz. Isso era a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Você entende? Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade e não a minha. Isso é, pela dele, ele não queria. Pô, por que eu vou ir para a cruz, cara? Os caras vão me bater, me humilhar, me espancar, porra, me maltratar, e eu estou fazendo isso pelos caras. Eu não quero fazer isso aí, não. Você entendeu? Eu acho que ele também não queria fazer. Você entendeu? Mas se é o pai que está mandando, então isso é uma necessidade. Tá? É o reconhecimento dessa necessidade. Tá? E aí vem o ato de sacrifício. Então eu vou perder algo para que o outro tenha uma chance. Nem que seja uma mínima chance, uma mínima possibilidade de algo melhor, da salvação. Você entende? Então, o princípio da santidade é esse. É esta constatação. Por isso que havia muitos indivíduos. Não, porque eu vou buscar um santo, não sei o quê, eu preciso chegar à santidade, não sei o quê. O cara ia, achava e largava. Eu vi isso muitas vezes acontecer. Não, eu fui lá para o Monte Athos, conheci um monte de santo. O que você está fazendo aqui então, bicho? Por que você não está lá? Não era isso que você queria? Não, mas não é assim, não é desse jeito, não dá, e não sei o quê. Porra, então pronto. Por quê? Porque o cara não estava sacrificando uma coisa. Ele estava buscando algo que ele queria. Você entendeu? Não, o caminho de santidade, na verdade, ele é uma constatação de uma necessidade. Você entendeu? E essa necessidade, ela é colocada acima, de fato, dos próprios desejos, das próprias realizações. Você entendeu? Um exemplo disso aí. Eu dei para a Stephanie isso daí. Falei, a mãe dela. A mãe dela nunca quis ter filho. Ela não queria ter filho. Ela queria ser uma mulher de sucesso. Ela queria. E ela era altamente capacitada. Roseli era uma mulher muito capacitada em praticamente qualquer coisa que ela ia fazer. Muito inteligente, muito esperta, muito articulada. Ela, assim, era toda empoderada. Aí eu virei para a Stephanie e eu falei para ela isso daí. Eu falei, olha, pensa só. Eu falei, se sua mãe tivesse sido uma mulher de sucesso, eu falei, sua mãe seria uma mulher insuportável, cara. Ia. Amo do fundo do coração, mas seria insuportável. Ela teria virado um demônio, cara, aquela mulher. Mas aí Deus colocou 2 filhas na vida dela. Aí o que ela fez? Largou a busca disso daí e devotou as filhas. Para ensinar aquilo que ela podia ensinar para as filhas. Dar a vida melhor que ela podia para as filhas. Foi uma vida difícil. Não foi uma vida muito fácil, não. Foi difícil. Eu falei, sua mãe sacrificou. Eu falei, isso é um ato de sacrifício. Ela pode ter alcançado a salvação por causa disso? Pode, claro que sim.
Isso é, aquele que sabe se sacrificar, sabe reconhecer o sacrifício. Isso é, quando vem o Senhor para ele no outro mundo, ele fala, poxa, é esse que se sacrificou por mim. Ele vai reconhecer aquilo que ele é semelhante, porque ele sacrificou algo aqui. Então ele sabe a dor. Ele reconhece a dor. E ele vai reconhecer a dor nos olhos do Senhor. E vai aceitar a misericórdia. Então é isso. Né? Então, vamos dizer, o caminho de santidade é o cara que chega no sacrifício supremo. Você entendeu? Claro que a gente mesmo pode viver esses pequenos sacrifícios, tá? E a gente pode ensinar, frente aos menores, a aprender o valor desse sacrifício. Olha, perde um pouquinho. Só perde um pouco. Perde um pouco para que aquele tenha um pouquinho. Faça isso. De livre vontade. Tá? Não é comunismo. O comunismo catou isso daí e falou, não, é o Estado que vai fazer isso. O Estado que vai dizer quem perde e quem ganha. Tá? Isso não pode. Tá? Isso foi uma confusão muito grande que muitos membros da igreja se juntaram ao comunismo por causa disso. Por causa dessa noção. Não, aqui você vai viver a justiça social, a caridade suprema. Isso é uma perversão. Não, não é assim. É uma escolha. Tem que ser uma escolha que parte do indivíduo, do coração dele. Poxa, eu tenho e o outro não tem. Então eu vou partilhar com o outro. Eu vou perder para que o outro tenha. Aí sim é o ato de sacrifício. É isso que Deus quer ver. É isso que ele gosta de ver. Tá certo? Então é a busca disso daí. Tá? Acho que dá para a gente responder uma última aqui, que só faltam uns minutinhos aqui. Você tem 3 minutos só. 3 minutinhos. Professor, teria algum conselho para quem nasceu sem religião e está perdido, com tantas vertentes dentro do cristianismo? Olha, bicho, assim, eu acho que sempre é o melhor a gente buscar aquilo que é mais básico, tá? O católico romano, assim, é o mais básico, é o que a gente mais conhece, tá? Dentro desses meios aí, na própria internet mesmo, você vai achar muita gente que vai falar, vai falar com tal padre, vai lá que é legal, isso aqui, vai lá, você entendeu? Vai e começa a viver um tanto daquilo. E depois que você viver um tanto daquilo, é aí que você vai saber. Não adianta você tentar buscar o conhecimento de uma religião só aqui dentro. Nós temos que viver aquilo na carne. Olha, eu tenho que viver aqui entre vocês, para saber se eu sou realmente um de vocês ou se eu posso me tornar um de vocês. Então tem que ir, viver e experimentar. Como a gente vive no Brasil, país essencialmente católico, a gente vai por esse caminho primariamente, tá? Alguns não conseguem encontrar ali, vão ter que ir para outro lugar, podem achar outros lugares. Mas o indivíduo ele tem que viver um tanto ali. Não basta só ele viver num lugar. Não, pô, aqui não está muito legal, deixa eu tentar outra comunidade aqui. Vamos ver. Ele tem que tentar, tem que ser sincero isso, tá? E aí Deus acaba soprando a resposta para ele. Pessoal, tá super legal, tá? Mas, pô, ainda tinha mais umas porradas de pergunta aqui, tá? Mas eu acho que aí 2 horas aí, já estamos aí, tá legal, tá legal. Vamos fazer mais uma, né? Então vamos fazer domingo que vem. Domingo que vem tem alguma coisa? Não, né? Não. Domingo que vem, nessa mesma bate-horas e mesmo bate-canal, tá bom? Sem tema definido, que vocês nunca respeitam. Sem tema definido. E vamos aí nessas perguntas, a gente fala um pouquinho sobre alguma coisa meio básica. Quem sabe nessa semana acontece alguma novidade aí. E aí poderemos conversar. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima, se assim Deus permitir. E o pessoal da consulta de segunda-feira, já se prepare que nós vamos mandar bala. Se prepare que o Davi está descansado. Eu estou descansado, aí eu estou afiado. Tá bom, pessoal? Boa Fiquem noite, firmes gente. aí. Tchau, tchau. Tchau. Até domingo que vem.